Uau, quanto aprendizado! E eu estou muito feliz por vocês estarem comigo juntos nessa maratona. Uma maratona linda para alavancarmos os nossos filhos e alunos ao extraordinários. Através dos estudos sobre a integração cerebral, sobre plasticidade neural, falamos também sobre reações e emoções e chegamos a falar sobre o lado esquerdo e o lado direito. E hoje iremos dar um passo a mais, iremos para um próximo nível nas nossas aulas. Iremos descrever de uma maneira totalmente diferente o cérebro e suas funções. Mas antes disso, se inscreve no canal, dá seu like, assim o YouTube entenda que o nosso assunto é de relevância e possa estar multiplicando para muito mais pessoas. Vamos para a próxima aula? Pessoal, eu preciso que vocês entendam sobre um gatilho que eu vou falar nessa aula de hoje. Eu preciso que vocês entendam que a forma que a gente pensa em momentos de frustração, medo, raiva, angústia, faz com que tomemos decisões nada adequadas. Não é verdade? E calma, eu não estou te culpando. Quem nunca passou por isso? Nessa aula de hoje, nós falaremos sobre um olhar diferente em relação às melhores tomadas de decisão, em relação a situações de forte emoção. De fato, iremos entender a nossa forma de autodefesa, que podemos chamar de forma primitiva. E também entender a forma de pensar antes de agir, que é a nossa forma mais sofisticada. Além de podermos observar o nosso cérebro de uma vista superior, onde a gente consegue entender melhor o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, podemos também vê-lo de uma vista lateral, onde a gente consegue entender melhor um pouco sobre a parte de cima e a parte de baixo do nosso cérebro, que é o assunto que a gente vai falar nessa aula de hoje. Vamos começar falando então pela parte de cima do nosso cérebro, pela parte superior. A parte superior, a parte de cima do nosso cérebro, ele é formado pelo córtex cerebral. Porém, o nosso foco será exatamente no córtex pré-frontal, onde tem a função do simples movimento físico e também tem as funções do pensar, do aprendizado, do falar e da memória. É isso aí. E ele fica localizado bem na parte de trás da nossa testa, como vocês podem ver na figura ao lado. Léo, mas o que é córtex pré-frontal? Calma, eu vou te explicar agora. O córtex pré-frontal, ele é exatamente situado na região anterior ao lobo frontal. E o lobo frontal, como podemos observar na figura, ele é a parte destacada. E o córtex pré-frontal, exatamente relacionado atrás da testa, como podemos observar a situação indicada. E o que acontece? Cientistas dizem que o nosso córtex pré-frontal ele é uma área mais sofisticada do nosso cérebro. Léo, mas por que sofisticada? Sofisticada, não entendi. Vou te explicar. Ela é relacionada à sofisticação por quê? Essa sofisticação ela é relacionada às melhores tomadas de decisão, ao planejamento do comportamento cognitivo, à autocompreensão, realmente do pensar. Em contrapartida, o nosso cérebro inferior, a nossa parte de baixo do cérebro, ela é correspondida pelo sistema límbico. Olha, Léo, mas o que é sistema límbico? Calma, eu vou te explicar. O sistema límbico ele é responsável pela funcionalidade básica do nosso cérebro. Ele é responsável pela funcionalidade básica de sobrevivência. Ao contrário do modelo que a gente fala sofisticado, ao contrário da parte superior, da parte de cima do nosso cérebro, que pensa, planeja, o sistema límbico ele é reconhecido como primitivo. Ele corresponde às reações impulsivas, às reações inatas, instintivas, como lutar e correr. E por também emoções profundas e arraigadas como raiva e medo. O sistema límbico ele forma um elo com o tronco encefálico, que regula os sistemas corporais, como pode ser visto na figura ao lado. E olha só, olha o quanto já aprendemos. Córtex cerebral, sistema límbico, lado sofisticado, lado primitivo. Eu espero realmente de fato que isso esteja fazendo sentido. Nesse caso de estudos, podemos observar a parte de cima, a parte superior, sendo ativada frequentemente quando uma criança apresenta traços de amadurecimento de um ser humano saudável. E o que acontece? Ela começa a obter melhores tomadas de decisões, melhor controle sobre suas emoções.
Mas uma coisa precisa ser muito, muito bem entendida, que é de suma importância a gente entender que mesmo que ela apresente um amadurecimento, uma maturação em relação à sua parte superior, são crianças que estão em frequente desenvolvimento. Então ela não deixará de apresentar comportamentos infantis. O que se pode entender claramente é que, de fato, o cérebro dessa criança trabalha de forma integrada. E como toda forma integrada, o que ela acontece? Ela ocasiona o funcionamento saudável das partes. E a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante, gente, de uma outra coisa que precisa ser integrada, que é a parte inferior do nosso cérebro, a parte do sistema límbico com o nosso corpo, que é feito através do tronco cerebral, ou muito conhecido também como tronco encefálico, como pode ser visto aí na figura, né? E não menos importante, por quê? Porque a gente precisa considerar a resposta do nosso corpo em relação a esses conjuntos de emoções e instintos. Vamos de exemplo então, para não ficar muito chato, para ficar mais fácil o entendimento? Não importa como. Quando o sistema límbico ele é ativado, ele vem logo auxiliado de alguma expressão corporal, ou de alguma expressão facial, ou abaixar o pescoço, ou armar a postura, de um jeito que o corpo responda ao sistema. Assim, a integração permite o funcionamento das partes a estarem juntas. Se ligou nessa? Então o que acontece? Na próxima aula a gente vai falar exatamente sobre o desenvolvimento da parte superior, do porquê de algumas ações e reações dos nossos filhos e alunos.